Uma comissão de desbravadores em suas montarias exuberantes passam anos em uma terra desconhecida. Eles buscam itens raros, conhecimentos ocultos e quantidades inimagináveis de ouro, acabando com a sua aventura eternizada por talentosos músicos. Poderia ser o resumo de um livro ou um jogo de fantasia medieval, mas é o início da produção científica aqui no Brasil. E como em toda boa história brasileira temos injustiça, lição de moral, sertão, samba e camelos? Eu sou o Pontes e vem comigo nessa nova série aqui do Disper desbravar esse mundo nada mágico, mas cheio de maravilhas da história da ciência. Hoje eu vou contar para vocês sobre a primeira comissão científica de exploração feita exclusivamente por brasileiros, que se deu no ano de 1859 dentro do Segundo Reinado. Nessa época, o Brasil era uma monarquia constitucional governada por Dom Pedro II. E antes de conhecermos os detalhes da comissão, é importante entendermos o contexto que criou ela. Ainda na década de 1850, um dos objetivos do Dom Pedro II era criar um sentimento de nacionalidade no país para facilitar o seu desenvolvimento interno. Como sabemos, o Brasil é um país que ocupa quase todo um continente e, nesse período, como as províncias eram isoladas e não existia um fácil tráfego de informações e pessoas entre elas, existia uma maior pluralidade de identidades entre esses grupos e não uma unificadora. Apesar dessa dificuldade, ele conseguiu iniciar esse projeto com certa facilidade. Isso se deu, em parte, pela estabilidade econômica do período, resultante da pressão europeia que levou ao fim do tráfico de escravos que era comandado pelo Brasil. Como esse não era um negócio legal, a receita que saía dali não entrava como parte da contabilidade oficial do Estado. Com o seu fim, essa verba entra na papelada do Estado e passa a ser investida no seu projeto desenvolvimentista, que queria se aproximar da Europa e da América do Norte no nível industrial, cultural e econômico. Tudo isso enquanto fugia da imagem bárbara que estava ligada à escravidão, que ainda existia no país. Para isso, a coroa começou a investir pesado nos institutos acadêmicos que já existiam no país, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que vamos chamar daqui para frente de IHGB para facilitar. O IHGB foi criado em 1838, tentando acabar com a necessidade de se enviar os futuros intelectuais do país para se formarem em Portugal e permitir que se formassem por aqui mesmo. E nesse período em que estamos falando, esse instituto passou a financiar poetas, músicos, pintores e cientistas para trabalhar na construção da história nacional. E é com esse investimento da coroa que nasce a Imperial Comissão Científica de Exploração das Províncias do Norte, a primeira expedição composta exclusivamente de naturalistas e engenheiros brasileiros. Quem a propôs foi Manuel Ferreira Lagos, que era adjunto da seção de Anatomia Comparada e Zoologia do Museu Nacional e secretário do IHGB. Ele destacou a importância de expedições nacionais para aumentar o conhecimento sobre a geografia, biologia e tradições indígenas na região pouco explorada, que faz parte agora do nosso atual Norte e Nordeste. Isso faria com que fossem apresentados ao governo problemas e potencialidades que poderiam acelerar a marcha civilizatória do Império, além de incrementar diretamente as coleções do Museu Nacional. O pedido é feito em 1856 e no ano seguinte já se começa o trabalho de planejamento, organizando a comissão em 5 seções: botânica, geológica e mineralógica, zoológica, astronômica e geográfica e etnográfica e narrativa de viagem. Com todos esses temas, a comissão tinha como objetivos identificar recursos naturais, mapear as localizações astronômicas e geográficas, observar as condições das tribos indígenas e levantar dados sobre as vilas e cidades da região. Ou seja, além dos estudos da natureza, ele também foi quase que o avô do IBGE. Com o apoio do imperador e da elite da corte, eles receberam verba para comprar livros e instrumentos na Europa. Por fim, saíram no dia 26 de janeiro de 1859, rumo ao Ceará. Como ali começava a viagem em si, também começavam os problemas. Os integrantes da comissão foram em busca de informações e materiais na Europa. Nesse meio, eles ficaram próximo da Imperial Sociedade de Aclimatação Zoológica de Paris e fizeram um tipo de acordo. No fim da comissão, os animais que chegassem vivos no Rio de Janeiro seriam enviados para o pessoal de Paris. E o pessoal de Paris enviou 14 camelos da Argélia para carregarem os materiais e os pesquisadores da comissão. Só que chegando aqui, os animais tiveram alguns problemas. O Ceará tem um solo arenoso com alguns pedriscos, enquanto o solo da Argélia é apenas arenoso. Assim, os animais não se ajustaram a essas mudanças, falhando no processo que chamamos de aclimatação. Com isso, decidiram parar de enrolar e optaram por usar jegues no trajeto, da mesma forma que os sertanejos faziam há tempos.
Essa passagem é uma das mais conhecidas dessa comissão, que chegou a ser usada como tema do samba-enredo que fez a Imperatriz Leopoldinense ganhar o desfile de 1995. E como desgraça pouco é bobagem, outros problemas vieram depois. As condições climáticas do sertão dificultaram o trajeto, e até um naufrágio aconteceu na volta, perdendo parte das coleções da seção geológica. Depois de passarem por Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, eles retornaram ao Rio de Janeiro em julho de 1861. E como estudos de campo não acabam com a coleta, seus integrantes ficaram mais ou menos até 1867 classificando e analisando esses materiais, mesmo com suas verbas cortadas pela coroa em 1864 para investir na Guerra do Paraguai. O que nos mostra que não é de hoje que pesquisadores precisam fazer o possível e impossível sem verba aqui no Brasil. Como já falamos até aqui, o tempo e os recursos gastos não foram só uma desculpa para jogar camelos no Ceará e ver no que ia dar. Eles tinham diferentes objetivos e alguns foram alcançados, enquanto outros não. Eles conseguiram aumentar o conhecimento sobre a região e suas populações. Encontraram organismos que poderiam auxiliar no desenvolvimento do país, como variedades de produtos agrícolas, produtos com valor medicinal, diferentes tipos de madeira para artesanato e produção de móveis, além de aumentar as coleções do Museu Nacional e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Para se ter uma ideia, foram enviadas ao museu 14 mil exemplares de plantas, 4 mil de aves e 12 mil de insetos. Só que, como um dos objetivos da comissão era checar a existência dos depósitos de metais preciosos na região, desde o início, parte dos senadores e dos jornais da época esperavam que a comissão encontrasse em várias minas de ouro e prata. E como isso não aconteceu, esse pessoal ignorou completamente os outros objetivos alcançados e começaram a espalhar que ela foi um fracasso, a chamando de Comissão das Borboletas como um tipo de piada. Esse último grupo esperava que a comissão fosse suficiente para trazer novidades que deixariam o Brasil no mesmo nível de desenvolvimento dos países europeus, ignorando completamente que o desenvolvimento do país está ligado diretamente a diversos fatores, além da produção científica de uma só expedição. Sabendo de seus limites, podemos analisar essa comissão e tirar alguns pontos importantes, dos quais eu trouxe 2 para esse vídeo. O primeiro é que mesmo que a ciência de base não faça milagres a curto prazo, ela tem importância na construção de um país, tanto construindo a história como abrindo possibilidade para construir o futuro. O segundo ponto é que às vezes buscar algo em outro continente sai muito mais caro do que buscar alternativas que já existam aqui no país. E se hoje conseguimos fazer esse exercício tentando aprender com os erros e acertos da primeira comissão científica brasileira, só temos a agradecer a todas as pessoas que foram responsáveis pela preservação de seus documentos e objetos ao longo desses 149 anos. Fariam 150 anos agora em 2019, mas como vocês devem saber, em setembro do ano passado aconteceu um incêndio no Museu Nacional, e tudo indica que parte considerável do material coletado nessa comissão tenha se perdido. O que nos mostra ainda mais a importância de autores recentes continuarem investigando a nossa história, como as autoras que usei para me basear nesse roteiro que estão listados no comentário fixado. E se você quiser se aprofundar na importância dos museus para a ciência e para a sociedade em geral, pode ir no vídeo desse card aparecendo aí na sua tela, que a Safira vai te contar mais sobre. Se você gostou desse vídeo, compartilha por aí, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e pode mandar um comentário indicando outros assuntos para falarmos nos próximos vídeos. No comentário fixado estão as referências usadas aqui, o samba enredo da Imperatriz Leopoldinense, que vale muito a pena, e a nossa plataforma de financiamento no Catarse para nos ajudar financeiramente. E pode ir sem medo e confiar que não vamos importar nenhum animal exótico. Tchau!